Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Chega mais porque o programa é sempre para você. A sua participação vale, é claro, aqui com a gente através das redes sociais, tá bom? Seguinte, aqui no Conexão a gente está falando sobre câncer na juventude. Câncer, uma pausa na juventude, até porque jovens que são diagnosticados com a doença precisam parar a vida, né? Até para fazer o tratamento e tudo mais, e enfrentar a doença de cabeça erguida. Recentemente a gente teve o caso aqui de uma amiga de trabalho nossa aqui da TV Novo Tempo, a repórter do Anjo da Esperança, a Lelê, foi diagnosticada com leucemia. Graças a Deus, recentemente tivemos a notícia de que ela já foi para casa, fez os tratamentos todos e agora ela está livre do câncer, né? Pelo menos nesse momento agora a gente está comemorando com ela e celebrando essa vitória. E teve uma outra amiga nossa também que está celebrando a vitória da cura do câncer aí na vida dela, que é a Amanda. Você vai conhecer a história da Amanda agora. Você está com câncer, um diagnóstico que assusta muita gente. Ele não escolhe faixa etária ou sexo, qualquer um pode ser atingido. Você sabia que a cada ano mais de 12 milhões de pessoas são diagnosticadas com câncer no mundo e que provavelmente 8 milhões devem morrer vítimas da doença? Só no Brasil, 500 mil novos casos devem surgir apenas este ano. A pessoa que você vai conhecer agora já fez parte das estatísticas, mas não se deixou abater e tem uma história incrível para contar pra gente. Na época eu tinha 15 anos e eu cantava no coral jovem de Maringá da Igreja Central. Nós fizemos uma apresentação em novembro e na primeira apresentação da primeira sessão eu já não me senti tão bem disposta. E na segunda eu já entrei descalça porque eu estava me sentindo muito cansada. E 3 meses antes eu já me sentia bem cansada, eu até falava para minha mãe, eu tô com problema de coração, porque eu tô muito cansada. E minha mãe falava, não, é da idade, a correria. Após o coral, no outro dia eu paralisei o lado esquerdo do corpo. Então eu não conseguia mexer o braço e foi aí que a gente procurou um hospital. Então até o descobrimento certinho, o diagnóstico da doença, foi mais de 1 mês. Quando chegou a notícia é câncer, a situação já era desesperadora. Os médicos davam 40 dias de vida para Amanda. Eu tive um linfoma e quando descobriram, eu tinha os tumores dos 2 lados do pescoço, aqui na região do mediastino. Eu tinha 13 centímetros de tumor comprimindo a aorta e o baço e o fígado todo tomado. No entanto, a reação dela sobre o diagnóstico pode surpreender alguns. Na hora que eu descobri, no momento que veio a biópsia, eu me senti aliviada, porque eu teria a oportunidade de buscar uma cura, ou pelo menos tentar no momento, né? Ela olhou pelo lado positivo e decidiu lutar pela vida e por seus sonhos. Eu e minha mãe passamos a buscar uma alimentação mais natural, com alimentos crus. Passamos a se aprofundar nessa questão da alimentação por meio de livros da igreja, por meio de pessoas que passaram pelo mesmo processo de câncer e curativo. Não isolamos a medicina convencional, né? Fiz tratamento de químio, fiz o tratamento de rádio, fiquei careca por um bom tempo, né? E a gente passou a aliar essas 2 práticas. Os momentos de desânimo vieram. No percorrer da doença, de descobrimento, eu me perguntava assim, nossa, mas eu sou tão jovem, tenho tanto para viver, tenho 15 anos. Então eu pensava que eu iria morrer sem realizar os sonhos básicos de uma menina mesmo. Mas mesmo em meio ao tratamento, teve amigos que a ajudaram e a apoiaram. E não atrapalhou porque eu tive 4 amigas que elas estudavam e vinham, quando terminava a aula, me passar toda a disciplina. Então eu não perdi o ano, né? Eu continuei estudando graças a ela. Depois de muita dificuldade, 1 ano de sessões de quimioterapia e radioterapia, anos de tratamento natural, a jovem ficou curada. Na faculdade, conheceu seu esposo e hoje se diz realizada. Hoje eu constitui família, tenho um lar, tenho meu esposo, temos o nosso cachorrinho, que é o nosso filhinho. E daqui uns anos vem os filhos mesmo. O que fica da trajetória difícil, mas vitoriosa de Amanda são lições para a vida toda. A minha lição pessoal é que a minha doença foi necessária para a minha salvação e para a salvação de outros. Por quê? Porque com a doença eu pude
conhecer outras pessoas, falar do amor de Deus. Eu passei a ajudar, inclusive psicólogos dentro de hospital na época, a dar notícia, a ajudar a passar pela doença, a mostrar o meu testemunho de como eu estava vivenciando a experiência de ter câncer. Uma frase que me ajudou muito foi da Ellen White nesse momento difícil. Ela fala assim: nada temos a temer o futuro, a menos que esqueçamos a maneira como Deus nos tem conduzido. Eu acho que para o cristão essa é a frase que tem que nortear. Não importa as dificuldades e as lutas, Deus está à frente e vai te dar o suporte necessário para você passar pela dificuldade e vencer. Se não nessa vida, mas na eternidade. Um beijo para Amanda. Amanda é uma amiga minha de infância. Acabei acompanhando até uma fase desse período da vida dela, né? Essa fase do câncer aí. E realmente ela sempre foi uma inspiração para mim. A gente conseguiu casar as agendas e gravar essa matéria com ela. Obrigada, Amanda. Deus continue te abençoando sua família. E que você continue sendo essa inspiração para tantos jovens aí. Obrigada mesmo, viu? Eu queria mandar um abraço também especial para todo mundo que está participando aqui com a gente, mandando mensagens, perguntas. Tá acontecendo assim, a galera tá mandando mensagens enormes, que é quase uma consulta, entendeu? Super comum. Super comum, normal. né, Gilton? E aí não dá assim para a gente ler todo o caso aqui, mas a gente vai tentar resumir algumas questões, tá bom? Mas a gente agradece já quer fazer demais. uma consulta. Já quer fazer uma consulta aqui de tabela, por tabela aqui no Conexão. Mas não tem problema, né, Chapolin? Aqui é o lugar Galera de fazer pode consulta mandar mesmo mesmo. as perguntas aqui pra gente. E tem uma questão, antes até da gente voltar aqui para o nosso roteiro de perguntas, mas é a questão psicossomática. Não sei se o Leandro pode até falar pra gente, ele que é um oncologista, o Gilton também é um especialista na área de câncer, mas digestivo, né? Você é um médico cirurgião. O Leandro, essa questão psicossomática, estão perguntando aqui, o câncer pode ser considerado também uma doença psicossomática? Como é isso? Essa pergunta eu acho que ela tem, talvez dois sentidos. Eu não sei se é a causa ou se é... Eu acho que é a causa. Eu acho que é a causa. A pessoa, por exemplo, que acumula, por exemplo, muita raiva, rancor. Teve câncer, alguma coisa do tipo, né? Sim. Assim, isso aí, Bianca, é uma forma um pouco leiga, né, de encarar o aparecimento da doença, na verdade, né? Objetivamente falando, nós não temos nenhum estudo grande, com um grande número de pacientes que tem algum impacto na literatura que linke o estado emocional do paciente ao desenvolvimento da doença. De uma forma leiga, muitos pacientes até trazem isso. Teve um falecimento de um filho. Tipo de problema e acabou desenvolvendo, né, a doença. E, na verdade, nós não temos esse link direto. Ok. É interessante. A situação emocional do paciente e o câncer. A gente não tem essa relação bem estabelecida ainda. Eu entrei em contato com uma literatura, eu achei engraçado. Engraçado não, achei interessante, na verdade. Não tinha nada de engraçado, mas muito interessante de uma pesquisa que realizaram dizendo que 70% das pessoas que chegam a hospitais, isso acho que no estado do Texas, nos Estados Unidos, eu não me lembro bem, posso estar totalmente enganada, mas era numa região dos Estados Unidos, que os médicos começaram a observar que essas pessoas que acumulavam sentimentos tóxicos, assim como apresentava esse livro que eu li, raiva, rancor e tal, tinha grandes chances de desenvolver o câncer, mas não necessariamente elas tinham o câncer. Então, talvez, não sei se a gente pode linkar isso ou não, seria uma informação leiga, como você colocou. Isso é uma coisa muito discutível ainda, Bianca. Mas, assim, objetivamente, nós não temos ainda, a gente não pode bater o martelo ainda. De uma forma leiga, a gente faz sempre as casualidades. Então, por exemplo, na minha vida, eu passei sempre, de repente, comendo mal ou mesmo fumando. Tive a exposição a alguns agentes que, em certo momento da minha vida, vai até gerar um câncer. E apareceu a depressão no meio do caminho. Então, na verdade, as pessoas linkam, tive depressão, então desenvolveu um câncer posteriormente.
mas na verdade essa casualidade não está bem estabelecida ainda, né? Existem muitos fatores de risco, como nós já falamos aqui no programa, né? Mas o estado emocional do paciente é muito importante, sim, para o tratamento, para o enfrentamento da doença, até mesmo para a modificação dos hábitos de vida, né? E a aquisição dos hábitos saudáveis que são essenciais, né, para recuperar a saúde e, inclusive, passar, né, de uma forma sadia, entre aspas, pelo tratamento. Mas, para a gênese do câncer mesmo, a gente ainda não bateu o martelo. Muito bem. Legal, Chapolin. Muito bom. Olha só, doutor Gilton. Inclusive, quero mandar aqui um abraço para uma galera lá de Feira de Santana. Ih, já descobriu. O Jussier Carlos Dias, ele diz o seguinte: parabéns para o Dr. Gilton. Seu pai, o pastor Otoniel Fonseca, e sua mãe Gilca pastorearam aqui em Feira de Santana em 1980, faz tempo, estava nascendo. Aí, eu nasci em Feira de Santana. Nasceu lá. Eles falaram o seguinte: foram anos de bênçãos para nós membros, casal abençoado e filhos também. Gilton, conhecemos ainda criança, que bom vê-lo aí na Novo Tempo. Deus abençoe sempre o seu ministério. Olha só. Um abraço para você. Muito obrigado. Um abraço pessoal de Feira de Santana. Olha só, agora tem gente, assim como, por exemplo, a Bia, a gente gosta de correr, de fazer atividade física. O nosso amigo Bedak aqui também, Tiagão, toda a galera aqui, ó. O Alisson também, Tudo atleta. Galera aqui, tudo atleta. Mas tem gente que mesmo fazendo atividade física, acaba descobrindo, tem um câncer, algum problema, mesmo tendo, né, se alimentando bem, praticando uma atividade física, dormindo, descansando. O fator genético, ele pesa bastante nesses casos? Excelente pergunta. Como o Leandro colocou muito bem quando ele explicou aquela questão dos genes, na verdade eu gosto de falar o seguinte: tem genes, quando a célula vai se dividindo, quem controla são genes que são os aceleradores e genes que funcionam como se fossem freios. Então, se você tem ou uma aceleração excessiva da divisão das células, ou se o freio não está funcionando para poder travar a divisão das células, essas células elas começam a se multiplicar. E tem algumas pessoas que têm uma mutação no gene, que elas nasceram por uma questão hereditária que predispõe à ocorrência desses cânceres. Então, por exemplo, a artista Angelina Jolie, que recentemente... Sim. Câncer de mama, acho. Exatamente. Ela, na verdade, ela não tinha, assim... Não tinha o câncer Não tinha o ainda, câncer, né? Mas a história familiar dela, ela tinha uma mutação do BRCA2, que é um gene que é um acelerador. E ela fez a descoberta e profilaticamente, jovem, se não me engano, ela tinha 37 anos, ela optou por fazer a mastectomia bilateral. Acho que ela tinha 90% de risco de pegar o câncer. Que tem né? uma chance de ter, né? Exatamente. Então tem pessoas que já nascem com essa predisposição e, obviamente, os fatores de vida, eles podem abreviar o tempo, eles podem aumentar a chance, mas a pessoa nasce com aquilo ali. E até, recentemente, passei por uma situação bastante interessante. A gente tratou uma paciente que ela tinha uma neoplasia endócrina múltipla, um tipo de condição que predispõe ao câncer, e ela tinha o câncer, e ela tinha 2 filhos, e os filhos jovens fizeram um exame e descobriram que eles tinham essa mutação. Então, você imagina a situação. Mas eles não tinham câncer ainda. Não tinham câncer, mas você sabe, com uma idade jovem, que você tem uma certa bomba relógio. Até assim, digamos assim. Então tem como descobrir na juventude isso? Alguns tipos de câncer, com pessoas que têm essa história familiar muito bem documentada, tem alguns testes genéticos que você pode fazer para poder, mas obviamente são tipos específicos. No caso do câncer de mama, né, que tem muito nas mulheres, tem até, eu acho que homem também, né, que tem câncer de mama. Sim. Mas nas mulheres... Mas é uma incidência muito baixa. Maior, que é muito fator genético, também isso predispõe. No homem, o câncer de próstata, que muita gente tem muito preconceito, não se previne, não vão fazer o exame e tudo, né, que poderia prevenir. Inclusive, Chapolin, já até pegando como gancho sua pergunta, chegaram 3 perguntas e agora, nesse momento, falando do câncer de próstata. Qual a idade assim, mínima para se fazer já o exame de câncer de próstata, né? Não sei se o Leandro pode até falar com a gente sobre isso, a idade mínima para se fazer o exame, fazer o acompanhamento, né? Os exames preventivos, Leandro. Tem uma idade aí para a galera começar a ficar atenta a isso? Os jovens podem ficar sossegados, que a princípio o câncer de próstata realmente a gente deixa para uma etapa posterior da vida. Depende muito dos protocolos, do país que a gente segue, mas em geral 50 anos é a idade que a gente já começa a se preocupar, né, com a próstata. Né? E nós temos alguns exames aí
disponíveis, né, no mercado, e o principal deles é o PSA e o toque retal, né, que a união dos dois tem uma sensibilidade, né, maior para detectar, né, a doença numa fase precoce. Então, isso varia também de raça e de fatores de risco, obviamente, né, mas a partir dos 50 anos a gente começa a se preocupar. Isso aí, a faixa etária jovem realmente para a próstata, a gente poupa a investigação. Muito bem, tá certo. Então, desse a gente pode ficar mais aliviado. Já fico mais tranquilo, viu, Bia? Mas Você ainda tem um tempo aí. Fica Tá chegando. Mas rapidinho, doutor Gilton, em 30 segundos que a gente vai ter que chamar o intervalo, só uma dúvida que me ficou em relação a esse da questão da genética, que você citou o caso da Angelina Jolie. Eu lembro quando ela fez a mastectomia, incentivou milhares de mulheres pelo mundo a seguir o mesmo exemplo, já prevenir antes de chegar ao câncer. É uma atitude correta? Seria o melhor caminho? Isso é uma situação bastante discutível e eu acho que depende de cada caso, cada situação, conversando com o médico, porque é muito difícil a gente generalizar. Quando a coisa vai para a mídia e emissoras de TV, rodou o mundo inteiro, pessoas famosas, tende a ter um frenesi. Mas eu acho que a gente não pode taxar isso daí e colocar como padrão. Eu acho que cada caso tem que ser individualizado, tem que ser discutido com o seu médico, tem que ser avaliado. O ideal é procurar um médico e ver... Perfeito. Com certeza. Perfeito. Então vamos lá, seguinte, então, Bia. Pode chamar o intervalo. Tem Tem o último bloco está chegando, o que o negócio passa muito rapidão, rápido. né? Vamos fazer o seguinte, 2 minutinhos, a gente está de volta, só o tempinho de você ir tomar uma água que ajuda a prevenir, inclusive câncer também, faz bem para a saúde. Vai lá, toma uma aguinha e a gente já volta. Oi, eu sou Michele, da Paraíba, e eu queria mandar um alô para as meninas do Sexteto. E você, ainda não segue a página do Conexão? Corre lá, PG Conexão.